te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, vós que criastes e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos a ação de vossa misericórdia. Dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra-se no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, no versículo de 1 a 3. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que havia sido curada de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Casá, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala da missão de Jesus. Então aqui fala que Jesus andava por cidades e povoado, pregando a boa nova do reino de Deus. Esse é o grande sentido da presença de Jesus no mundo, todo o amor. Ele deu a sua vida por causa da palavra, ele é a palavra de Deus. Então quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos do próprio Jesus. É ele que se encarnou para trazer a sua palavra a todas as cidades e povoados. E hoje, então, a palavra de Deus continua através da boca daqueles que se converteram e se propaga, então, a fé em Jesus Cristo. E Jesus, ele anunciou a boa nova do reino de Deus a todos os povos. E ele seguia, então, com um grupo de pessoas que eram os 12, aquele que ele tinha escolhido para caminhar com ele. Mas ele também caminhava com um grupo de mulheres. E na verdade, o que a igreja nos orienta é isso, que a importância dos apóstolos e das mulheres, do homem e a mulher na igreja é a mesma importância, né? E hoje talvez até se destaca muito, né, a presença da mulher. A mulher, ela tem um carisma diferente, delicada, né,
é amorosa, determinada. Então hoje a igreja também é muito movida pela mulher. Então hoje é um dia de, na liturgia, lembrar muito, né, dessas missionárias. Aqui é citado o nome de algumas, porque todas as pessoas que seguem Jesus Cristo e anunciam com ardor missionário o Evangelho, aqui fala que elas foram curadas, né, de muitos espíritos. Na verdade, todo aquele que conhece Jesus Cristo verdadeiramente por uma experiência, né, porque nós somos frágeis, limitados e pecadores, mas quando ele toca no nosso coração, como tocou no coração dessas mulheres aqui anunciada no Evangelho, elas seguem Jesus de coração aberto e vai além, né? Elas não dão só o seu trabalho para serviço do reino de Deus, mas até os bens. Então hoje aqui a liturgia fala não digo engrandecer a mulher, porque já são grandes, né? Todas aquelas que têm realmente Jesus no seu coração, porque a mulher ela tem uma desenvoltura, uma delicadeza que se destaca, vai na frente, e quando são determinadas, elas verdadeiramente fazem a diferença na igreja. E Jesus então cura essas mulheres e também todos aqueles que é curado por Jesus Cristo, que essa cura é chamada de conversão, tem esse desejo ardente de anunciar o reino de Deus. E aqui fala então que elas também ajudavam com aquilo que possuía. Isso é muito importante, amados, a gente analisar, porque quando fala assim de dinheiro, tudo é muito difícil de compreender ou cria algumas situações assim contrárias de resistência, mas na verdade aqui está falando podemos dizer, do dízimo, né? Eu estava conversando com uma família nesse domingo, assim, de uma forma bem rápida, e eles falaram, né, nós comentou alguma coisa, estava comentando alguma coisa sobre, que eu tinha pregado em algum lugar sobre o dízimo, e eles falaram, né, que depois que eles começaram a pagar o dízimo, prosperaram. Não que estão pagando o dízimo para prosperar, mas Deus sempre cuida daqueles que cuida porque é uma missão. A igreja também ela é estrutura, né? Tem necessidades financeiras, não tem como. Então aí até o marido falou, né? Era uma família linda. O marido falou assim: quando alguém me reclama das coisas da situação financeira, eu falo: você está pagando o dízimo, né? Quer dizer, então a gente, quando devolve para Deus aquilo que é de Deus, Ele nos abençoa. Então, o trabalho missionário, ele também entra na parte financeira, se faz necessário a parte financeira. Então, elas contribuíam com a missão, andavam junto com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, com Jesus, escutando Jesus pregar, e ajudava Jesus naquilo que era necessário também no lado financeiro. E então dessas mulheres, quer dizer, aquela que está na frente de todas é Maria. Maria, quando ela disse o sim a Jesus, para que Jesus fosse fecundado no seu ventre, ela já sai em missão, vai para a casa de Isabel. Então, a grande missionária, a mulher de caminhada, né, o grande exemplo foi Maria, e depois foram vindo essas mulheres citadas no Evangelho, e até hoje, né, Jesus vem suscitando grandes mulheres na vida religiosa, né, nos ministérios, nos trabalhos e na ajuda monetária, assim por diante. Então, hoje é dia de nós bendizer a Deus, né, nas celebrações eucarísticas, exaltando, né, o papel tão lindo que é o papel da mulher na igreja. Então, que Deus possa iluminar e abençoar e santificar muito, né, a vida das mulheres, que são grandes personagens da missão da igreja em toda a história
da vida do cristianismo. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé onde nós possamos seguir Jesus Cristo na dimensão espiritual e também na dimensão econômica, o que podemos fazer para que a igreja possa ter mais espaço para evangelizar melhores condições. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês de uma forma muito especial as mulheres que têm missão e que trabalha para o reino de Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.